Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando aqui na varanda porque está uma tarde linda, né? Inspira a gente a olhar o céu azul depois de um dia de calor como nós vivemos hoje, uma brisinha gostosa lá fora, né? Mas eu vou falar hoje sobre um tema que eu mesmo tinha jurado nunca falar, que é política. Mas não vou falar sobre política diretamente, né? Até porque esse é um assunto onde não existe acordo possível no momento que nós vivemos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Todo mundo existe uma dicotomia de pensamento que eu não gostaria de posicionar como esquerda ou direita, mas pensamento onde você, vendo o mesmo problema que ambos os lados querem resolver, por exemplo, problema da desigualdade. Não há no mundo hoje quem não perceba que desigualdade é talvez o maior problema da humanidade. Mas a fórmula para resolver esse problema varia conforme a visão ideológica da pessoa. E isso hoje está dividindo, não só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo todo, famílias, amigos. Depois da última eleição, a gente teve uma situação terrível, né, de famílias separadas em função da ideologia. Então, isso é o máximo que eu me permito chegar no assunto política. Eu acho que ideologia está diretamente relacionada com política, mas não é a política em si. É talvez o fato gerador das ações políticas, né? Bem, o que eu queria falar para vocês? O título do nosso vídeo hoje é Liberdade, Justiça e Ideologia. Aparentemente, quando você começa a pensar no assunto, você vai falar, pô, mas liberdade, justiça, ideologia parecem palavras que não colam de uma forma natural, né? E o meu desafio aqui é mostrar para vocês que há sim um elo de ligação entre esses três substantivos, né? E que quando a gente entende esse elo de ligação, a gente talvez consiga desmontar a bomba que faz com que a gente tenha posições tão arraigadas que nos separam de pessoas queridas, às vezes só porque elas pensam diferente da gente. Na verdade, a gente deveria procurar pessoas que pensam diferente da gente, porque ao aceitar opiniões diferentes da gente, ou pelo menos acatar, ouvi-las, quem sabe a gente não eleva a nossa consciência, a gente não muda a nossa forma de pensar sobre algumas coisas, mesmo que não sejam todas elas. Isso vai nos aproximar de pessoas que hoje a gente se distancia por uma questão ideológica, né? Eu vim de férias agora, né? E eu passei pela França, e na França um dia eu estava olhando a bandeira assim, né? Aqueles dizeres lindos, liberdade, igualdade, fraternidade, e falei, nossa, como isso é bacana, né? Como eu preferia ver isso escrito na nossa bandeira do que ordem e progresso. Porque ordem e progresso, esse sim, desculpa sem nenhuma ofensa à nossa bandeira, ao nosso lema, mas a ordem não leva necessariamente ao progresso. Existem outros motores muito mais importantes do que a simples ordem para que a gente efetivamente tenha progresso lá na frente. Tem um monte de coisa com que a gente se preocupar antes. Já liberdade, igualdade e fraternidade, vocês conseguem pensar em coisa mais importante para que um povo viva bem, viva em harmonia, conviva, né? E aí eu estava conversando com uma pessoa que mora lá na França sobre esse lema da bandeira francesa, e essa pessoa me colocou algo que eu nunca tinha pensado. Ela disse, olha, isso só funciona nessa ordem: liberdade, igualdade, fraternidade. A liberdade, ela gera igualdade, todo mundo pode pensar, independente de credo, de cor, de raça, de sexo, de poder aquisitivo, o que gera igualdade, né? E quem vive em igualdade vive com fraternidade. Então essas três coisas estão conectadas nessa ordem. Se você inverter, aí de novo essa pessoa fala, imagina que na nossa bandeira a gente começasse com a palavra fraternidade. Não ia dar certo, porque se você coloca fraternidade em primeiro lugar, isso estaria escrito talvez na bandeira do Brasil: fraternidade, igualdade, liberdade, ou liberdade, igualdade, mas sempre começando por fraternidade. Fraternidade são os amigos, a família, aqueles que a gente ama e quer por perto, os amigos do rei. Então você pode
ter liberdade se você fizer parte do meu grupo de amigos, se você pensar ideologicamente como eu penso. Caso contrário, eu vou te negar o direito à liberdade de expressão. De novo, é um assunto muito polêmico, mas hoje a gente não pode, no Brasil, falar exatamente o que a gente pensa, porque existe um patrulhamento enorme, lacração, ameaças, coisas que vão além do simples, da simples cara feia, né? Porque nós estamos vivendo aqui esse ambiente de panelas. A gente vive numa panela dentro do Instagram, a gente vive numa panela no tipo de mídia que a gente lê, as famílias se separaram em guetos ideológicos, né? E isso é o que está causando a maioria dos problemas no Brasil, mas como eu falei, não só no Brasil, em todo o mundo, né? Porque a ideologia, ela cria uma falsa ideia de justiça. Quer dizer, a ideologia cria a ideia de que a justiça existe para aqueles que pensam igual a mim. Para os que não pensam igual a mim, a justiça significa punição, significa você tem que mudar o teu modo de pensar para que você pertença ao meu grupo e assim eu vou te dar o direito de ser igual a mim e falar o que você pensa. Isso não é de forma alguma liberdade, né, gente? Então, eu penso assim, ó, eu detesto ideologia. Vocês vão falar, mas você não tem ideologia? Claro, eu tenho ideologia, todo mundo tem, mas eu detesto, porque quando a gente morre por uma ideia, a gente não morre pelos valores, que são a coisa maior que a gente tem dentro de si, que tem dentro do nosso coração. A nossa consciência é feita de valores, não é feita de ideias. Ideias são pensamentos. Pensamentos são coisas que se referem a ocorridos em nossa vida que a gente vem empilhando na cabeça, na forma de conceitos, até o momento que a gente chega a uma conclusão e fala, eu acredito nisso. Eu acredito que quem não é muçulmano não tem direito a viver. Quem não é judeu, quem não é cristão, quem não é corintiano, não é palmeirense. Isso é ideologia, isso não são valores. A gente brincar aqui, né, com o futebol, eu sou corintiano, mas eu adoro futebol. O meu valor maior não é ser corintiano, é gostar de futebol. Então eu consigo assistir um jogo do Palmeiras e apreciar o Endrick jogando, um garoto que vai ser talvez o futuro na seleção brasileira. Isso é valor. Ideologia é, eu sou palmeirense, eu sou corintiano, portanto, se eu sou corintiano, eu odeio os palmeirenses. Então, o que nós precisamos para fechar o nosso papo aqui? Para que a gente realmente tenha igualdade no Brasil e pare de falar palavras vazias, ocas, para tentar consertar nosso problema, a solução é simples e é muito difícil ao mesmo tempo. Nós temos que trocar ideologia por valores. Não sei se vocês concordam, mas é isso que eu penso. Espero que tenha sido de alguma utilidade, se não para todos, pelo menos para alguns de vocês. Um beijo. Tchau.